Sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, de capítulo 1. Versículo 22. Amém? Todos acharam? Tiago é um livro anti-apocalipse, alguns livros antes. Pode abrir. 7 livros antes de Apocalipse. 6 livros antes de Apocalipse. Tiago, capítulo 1, versículo 22 até o 25. Que diz assim. Alguém pode estar ajudando aqui a nossa irmã ali que está procurando? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Até o versículo 22 até o 25. Que diz assim. Porque 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? Amém. Agora eu vou ler Apocalipse primeiro. Apocalipse 1, versículo 3 diz assim, olha: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Amém. Bom, irmãos, nós entendemos aqui um texto muito simples, né? Quem já reparou aqui o texto dizendo que o homem que apenas ouve a palavra, ela é semelhante a uma pessoa que quando chega no espelho, ele se vê no espelho, e quando ele sai, passa pouco tempo, ele já não sabe mais a sua aparência, porque ele não consegue ver ele mesmo o tempo todo. Ou seja, você chega no espelho, você se identifica com você como você é, mas quando você sai, depois de muito tempo, você já não tem mais aquela imagem de como você é. Amém? Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre os 5 níveis de relacionamento com a Bíblia. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Quando você tem um relacionamento com a palavra de Deus, você tem um relacionamento com Deus. Nós sabemos que nós temos 3 tipos de relacionamento com Deus. Primeiro, através da oração. Segundo, através da palavra. Terceiro, o momento que você tem unidade com teus irmãos e se dedica. Quando você tem aquele momento de consagração, unidade, é um tipo de relacionamento com Deus. Muitas pessoas perguntam assim: eu posso ser crente em casa? A Bíblia diz assim, olha: não deixeis de congregar-se como muitos fazem. Porque a congregação, ela é algo que nos alimenta, porque nós temos que viver em unidade. Então eu quero falar uma coisa para vocês: existe pelo menos 5 níveis diferentes no relacionamento do homem para com a palavra de Deus. É muito importante entendermos isso,
para que identifiquemos em qual delas nós encontramos. Só assim saberemos qual é o nosso próximo desafio. Ou seja, quando descobrirmos em que nível estamos, já veremos para que patamar devemos caminhar. Se desejamos crescer no conhecimento de Deus e de sua palavra. Por outro lado, ao identificarmos em que nível está o nosso relacionamento com a Bíblia, passamos a entender as razões pelas quais mudanças que sabemos necessárias para a nossa vida ainda não ocorreram. Pois, na verdade, cada nível tem um determinado potencial de transformação e de mobilização de nossas vidas. Assim, quanto mais crescemos na relação com a Bíblia, mais conhecemos Deus e mais nos mobilizamos nas mudanças que Deus deseja que experimentemos. Então, não há como você ter um conhecimento se você não se aprofundar. E são os seguintes níveis. Aqui está a praga, de repente, de onde você está, não vai ouvir. Começa de baixo para cima, os níveis de relacionamento com Deus. Você quer ver um exemplo? O primeiro nível é o nível de ouvir. Quem já ouviu a palavra de Deus? Levanta a mão. Pois é, todos já ouviram. Como que nós ouvimos a palavra de Deus? Esse nível é o nível da percepção. Então nós vamos usar o verbo ouvir, perceber. Muitas pessoas estão nesse patamar. E eu creio que todos aqui estão nesse patamar. De que um dia já ouviu a palavra de Deus. Que sempre tem ouvido a palavra de Deus. Pelo menos quem entra aqui nessa igreja ouve a palavra de Deus. Porque todos os dias tem a pregação. Mas tem outros meios de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o que fazemos com relação à palavra de Deus é ouvir. Tudo o que sabe da Bíblia é resultado do que elas ouviram de outras pessoas. Muitas têm sua fé e suas convicções espirituais subsidiadas tão somente pelo o que ouviram do público, da televisão, da rádio, de professores de EBDs, de escola bíblica, de internet. Quem aqui já gosta de ouvir mensagem na internet? Diga amém. Muito bom. Porque a Bíblia diz que o ouvir é bom. Embora este nível já é o suficiente para você ser uma pessoa que encontra o caminho de salvação pela fé. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. A fé, quando você começa a ter fé, que Jesus é o Cristo, que morreu por mim e me deu liberdade de salvação, isso aí, a sua fé é o suficiente quando você ouve. E lá em Romanos fala sobre isso, que a fé vem pelo ouvir. O que revela a natureza extraordinária da leitura da Bíblia? O fato é que o ouvir é insuficiente para o crescimento espiritual sadio. Embora você ouvindo, você tem o suficiente para ter fé da sua salvação, ela é insuficiente para o crescimento espiritual. Porque uma coisa é você alcançar a salvação, outra coisa é você ter um crescimento espiritual. É diferente. O fato é que ouvir é insuficiente. Aqueles que estão neste nível da percepção vivem na dependência dos outros. Inclusive, por isso, podem até estar crendo de forma errada. Ou em coisas erradas. Pois podem ter recebido ensino enviados, ou seja, envados e equivocados, o que não é raro nos nossos dias de hoje. Não é raro a gente ter um equívoco. Por quê? Muitas pessoas hoje têm uma ideia, uma filosofia de evangelho, tem uma ideologia de evangelho que, por ouvir as pessoas muito tempo atrás, até mesmo nos dias de hoje, eles têm as suas conclusões
eles têm as suas opiniões a respeito do Evangelho formado pelo que ouviram. E ali existe algum tipo de cultura implantada dentro do Evangelho, existe algum tipo de costumes implantados no Evangelho, e até mesmo a sua crença, a sua fé, a sua forma de expressar, até um pouco às vezes duvidoso e errado. Por quê? Porque você ouviu. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus é o suficiente para você ter fé e ter certeza da salvação. Você quer ver um exemplo? Tiago, ele estava caminhando num lugar quando passa na carruagem do eunuco de uma cidade. E Deus fala assim: corra e acompanhe aquela carruagem. Ele correu e subiu na carruagem. E naquela carruagem ele encontra aquele eunuco lendo a palavra que estava lá em Isaías, falando a respeito de Jesus Cristo e falando das profecias que ele está lendo. Aí Filipe pergunta: você entende o que está lendo? Ele diz: como que eu vou entender se não tem quem me explique? E ali ele começa a dizer: o profeta Isaías está profetizando há tantos anos atrás, mais de 700 anos, 600 anos atrás, a respeito do Messias. O Messias é o Jesus que foi crucificado e ressuscitou há poucos dias atrás. E ele começa a pregar o Evangelho a ponto daquele homem parar a carruagem, e ele para a carruagem e olha para baixo e encontra uma água, um rio, uma lagoa. E ele disse: aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E Paulo e o Filipe diz assim: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e você aceita Ele, você já é o suficiente para o batismo. E ele disse: eu creio. Filipe desce, batiza ele, e quando ele batiza, ele sobe no carro. Filipe some, ele segue viagem. Filipe é encontrado em outra cidade pregando o Evangelho. Ou seja, pelo ouvir a palavra, não foi o suficiente, porque ele estava ali lendo, ele estava ali falando, ele ouvia, ele estava lendo, mas não estava compreendendo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, nos dias de hoje, nós temos visto pessoas que têm uma ideia de um evangelho equivocado porque ouve falar. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: porque a Bíblia diz assim, assim, assim. Mesmo? Onde está escrito? Porque eu ainda não achei. Não, está escrito. Onde? Não, já falaram comigo que está escrito. Eu falei assim: falaram errado, porque na Bíblia não está escrito. Não, está escrito. E ainda brigou comigo e queria me convencer de que estava escrito. Eu falei: mas você ainda não encontrou. Você está equivocado. Porque o povo de Bereia fazia diferente. Você quer ver um exemplo? Tem gente hoje que diz que o pecado, com algumas coisas, algumas práticas, que na verdade a Bíblia não fala que é pecado. Existe costume, cultura, tradições que algumas igrejas existem, que na verdade a Bíblia não está falando o que deve fazer. Existe um respeito, existe uma conduta a ser obedecida por uma regra criada pelo homem. Porque se o homem criar uma regra, aquilo vira pecado. Mas se o homem dizer que não existe regra, porque quando está na Bíblia dizendo que não faça, se fizer é pecado. Se a Bíblia diz que na Bíblia tiver que tem que fazer, se não fizer é pecado. Mas se a Bíblia dizer que não pode fazer, nem dizer que tem que fazer, quem decide somos nós. Eu decido se está certo ou se está errado, porque eu tenho o livre-arbítrio para escolher, porque a Bíblia nem me condena e nem me obriga a fazer. Então muitas pessoas hoje estão vivendo uma vida equivocada, embora salva, mas vivendo uma vida aprisionada, sem uma regalia, sem uma condições de crescer espiritualmente, porque ouve e às vezes ouve, e naquilo que ouve, acha que aquilo é regra, porque falaram. Eu conheci época onde o pregador, para subir no púlpito, tinha que dar de terno. Regra que anos depois a própria igreja tirou. Ou seja, antes era obrigatório. Porque Deus disse que o altar é santo. Lógico, o altar do Senhor é santo.
Tem gente que diz que isso aqui é um altar. Quem crê que isso aqui é um altar do Senhor? Diga amém. Pô, se vocês acreditam que é um altar do Senhor, deixa eu descer daqui. Porque o altar, que é lugar de lugar santo, o que eu estou fazendo aqui em cima? Eu não sou santo. Então eu estou no lugar errado, porque se o lugar é um altar, o altar é para oferecer a quem? A um Deus, de alguém que é santo. E o que eu estou fazendo em um altar que não é santo? Aí diz, não, o altar do Senhor é um lugar sagrado, tem que ter termo, tem que estar assim, tem que estar assim. Aí eu te pergunto, o altar é do Senhor, e o que eu estou fazendo no altar do Senhor? Então, o altar não existe, isso aqui é uma plataforma, um lugar onde fica o púlpito, que dá condições melhores para mim ver vocês e vocês me visualizar e ouvir melhor a palavra. Agora, não santifica um lugar que não é santo, mas existe algumas culturas que diz, não, o altar do Senhor, a Bíblia diz que o altar do Senhor é santo, sim, o altar do Senhor, aonde o Senhor tem um altar feito para ele, é dele e ele não vai compartilhar a ninguém. Quando Deus apareceu para Moisés, ele disse, Moisés, no monte, tira a sandália do teu pé, porque a terra que você está é santa. Porque o Senhor estava presente ali, visivelmente. Ah, mas o Deus aqui é um Deus que está presente no nosso meio, através do nosso coração. Nosso coração deveria estar santificado. Porque existe o rito, porque só ouviram falar. Então, irmãos, não é o suficiente. Porque às vezes nós temos uma ideia de que ouvimos falar e é aquilo. Tem igrejas que exigem algumas regras para ser respeitado, não porque a Bíblia está exigindo, não, é o homem que criou, e se você quer se submeter àquela igreja, é obrigado a estar naquela igreja daquela forma, porque o homem criou uma perspectiva, uma regra que ele tem autoridade para criar, não que a Bíblia impôs. Não estou dizendo que você tem que chegar lá e agir ao contrário do que a Bíblia diz, porque se ele, como homem de Deus, criou uma regra, Deus assinou para aquela igreja. Eu preciso entender o seguinte, a autoridade que Deus deu a ele foi para ele decidir como que era o perfil daquela obra, daquela igreja. Amém? Amém. Então nós passamos aqui pela fase, que é a primeira fase, que é o primeiro nível, ouvir. E eu tenho certeza que todos aqui já ouviram. Agora, segundo nível, o que está escrito aqui? Alguém está conseguindo entender? Quem lê a palavra de Deus aqui, levanta a mão. Pois é. Este nível, ela é referido ao nível de que usaremos o verbo ler. Ou seja, é o nível da constatação. Ou seja, eu não apenas ouço, mas eu examino. Eu leio. E quando eu leio, eu entro no nível, nesse segundo nível. A pessoa não é apenas ouvinte, mas também lê a Bíblia. Assim, os que estão neste patamar acham ser em posição melhor, pois não se limita àquilo que os outros ensinam. Vocês sabiam que quando você tem o hábito de ler a palavra, você obriga o pregador a usar melhor a palavra para pregar? Às vezes vocês entram numa igreja e não tem o hábito da prática da palavra, e o que eles pregarem viram leis, você aceita, mas quando você examina e você contesta, como os bereanos faziam, você obriga o cara a ser mais entendido. Senão o cara sai de casa como pregador do evangelho, sobe aqui, abre a Bíblia, lê o texto que ele achou propício para aquele momento, sem responsabilidade, e ali ele vai esmiuçar aquilo que ele quer para a igreja. Mas quando você lê, você obriga as pessoas a ter mais responsabilidade para passar para você o conteúdo com mais relevância, com mais responsabilidade. É por isso que tem igrejas que o que pregam vira lei. Porque não existe, pode contestar. Porque se estiver fora da palavra, pastor, mas isso aí não está nessa palavra. De repente você pode chegar no canto, pastor, olha, não gostei daquela palavra. A Bíblia não está dizendo assim. A Bíblia não diz dessa forma. Não diz, não, pastor.
Aqui a Bíblia está dizendo diferente. Pronto, na próxima semana, ele sabe que se você for na igreja, você vai, já é observador e ele lê a palavra. Peraí, eu tenho que ter responsabilidade agora do que eu vou pregar. Isso exige, cobra de quem é ministro do Evangelho. Por muitos anos, e eu vou falar porque eu não vejo isso motivo para crítica, não é crítica. Por muitos anos, a Igreja Batista foi conhecida como uma igreja que estuda a palavra. Tantos que já vi muitos pastores com medo de receber convite da Igreja Batista para pregar, porque sabem que as pessoas tinham o hábito de ler a palavra. E por muitos anos que eu passei pela Igreja Batista, isso foi ficando um pouco para trás. Ela não é mais vista como a igreja que lê a Bíblia, mas há muitos anos a igreja que lê a Bíblia. Por quê? Porque tudo é examinado. São coisas aprofundadas. São gente que está ali querendo saber o que tem. Onde quando vai o professor fazer uma EBD, tem gente ali acompanhando, tanto naquela revista quanto na sua Bíblia, e ela tem condições de comentar qualquer assunto da Bíblia, daquela lição, porque ela também acompanha. Não simplesmente chega no dia apenas assim, eu vim aqui aprender, e o que falar está falado. Não. Isso exige das pessoas responsabilidade. Para ele estudar realmente a mensagem que ele precisa passar. Então, nesse nível, ela se encontra melhor, pois não se limita àquilo que ensina, mas também tem o hábito de constatar por si próprio os que estão registrados na Escritura. São como os bereanos, que ouviram com avidez a palavra de Deus ensinada por Paulo e Sila. Eles examinavam diariamente a Escritura para constatar se as coisas eram mesmo como lhe foram anunciadas. Está lá em Atos 17:11. Paulo e Sila pegavam a mensagem de dia, de noite eles liam para ver se era verdade. Aí eles viam que era verdade e falavam, realmente, eles são homens de Deus. Mas hoje, irmãos, às vezes nós subimos nos púlpitos. Eu não estou dizendo que isso não acontece, e acontece, e eu já vi acontecer, e já Deus me usou para isso. Começa às vezes saindo do texto para profecias, sendo que a maior profecia é isso aqui que nós estamos estudando. Porque Deus me vê isso, Deus me fala isso, Deus me mostra assim. Sim, Deus mostra, mas isso aí, ela não está acima da palavra, que é a maior profecia que existe. E muitas das vezes, as pessoas entram no texto, lê o texto, foge dela e começa a falar um monte de coisas. E às vezes são coisas que não condiz com aquela palavra que ele deu. É a mesma coisa eu pegar o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E falar de oferta? Onde está esse livro mesmo, esse versículo? Achei até que alguém ia ficar querendo pesquisar para ver se encontrava. Então, irmãos, nós estamos vivendo esse nível que é o nível da leitura. Ou seja, de ler, constatação. Pelo fato de lerem e não apenas ouvirem, as pessoas neste nível de relacionamento com a palavra de Deus ficam menos vulneráveis aos ensinos equivocados e heresia. Sempre tão comuns, especialmente corriqueiros nos tempos de hoje. Sem dúvida, quem está no patamar da constatação encontra-se em posições melhores do que aqueles que apenas ouvem a palavra de Deus. Porque Deus está dizendo assim. Quem tem hábito de ler a palavra de Deus, diga amém. Amém. Agora o terceiro nível. Alguém consegue entender aqui? Estudar. Quem estuda a palavra de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Estuda mesmo? Cuidado, sai daqui pecando. Estudar. Esse nível é um nível de investigação, que nós usaremos o verbo estudar. Agora a posição é bem mais elevada do que as anteriores, pois as pessoas que se encontram neste nível não se contentam em ouvir e ler. Essa pessoa ela sente a necessidade de estudar
Aqui se encontram os que têm curiosidade, interesse investigativo. Não basta para tais pessoas saber o que está escrito, ela tem necessidade de descobrir significados, as razões e o propósito do que está escrito. Por isso estudam a palavra. Você quer ver um exemplo? Aqui está uma placa de trânsito. Está dizendo o quê? Pare. Está dizendo o quê? Pare. Pois é. Mas realmente o que a placa está querendo dizer? Quando você depara com uma placa dessa? Separada. É? Você para de ligar o carro? Não, você presta atenção para quem ia passar. Pois então, pronto, mas ela não te informou que ela tinha que mandar você prestar atenção. A palavra para tem um significado. Que na verdade a reflexão é: pare, observe, tenha segurança para prosseguir. Olha só, a palavra pare não é uma palavra que está aqui dizendo absolutamente. Existe o que? Uma interpretação do condutor daquele veículo dizer o que? Pare, observe e prossiga com segurança. A Bíblia não é diferente. Então, quando você apenas estuda, você começa a buscar nas curiosidades, na sua forma de examinar a Escritura, que é essa forma de investigar o que a palavra está querendo dizer exatamente. Você chega nessas condições de dizer assim: peraí, esse texto está dizendo isso, mas realmente o que ela quer falar para mim? Porque a placa está dizendo pare. Se você for seguir o que a placa está dizendo, você vai parar de ligar o carro. Dali você não vai seguir. Mandou parar, parou. Só que ela não é assim que a placa está te dizendo. A placa está dizendo assim: olha, pare, olhe, observe e quando tiver condições, prossiga. Mas imagina se todas as placas tiverem desta forma escrita. Não seria uma placa, seria um outdoor. E você não ia bater o carro, porque tinha que parar para ler tudo que ela estava querendo realmente informar. Mas a palavra pare, ela tem um significado. Porque quando ela está naquelas condições de pare, ela está em condições de quê? De risco. Então você tem que prestar mais atenção naquilo que vai fazer naquele momento ali, naquelas condições, naquele círculo onde você está. Então ela está te policiando de alguma coisa que você tem que raciocinar. A placa disse pare, eu tenho que parar e prestar atenção, porque se é para me parar, porque as condições ali não é minha, mas sim de uma outra pessoa. E agora, quando eu tiver a oportunidade, a placa está dizendo exatamente assim. A Bíblia não é diferente. A Bíblia, às vezes, você está lendo o texto, e aquele texto você não chegou a conclusões para ele. O texto está querendo, se você estudar não é ler, gente. Porque ler, você pode ler tudo. É a mesma coisa se você pegar aqui o livro dos códigos penais brasileiros, as leis brasileiras que existem, e você lê. Eu li. Mas quando você estuda ela, você sabe ela exatamente o que o código está dizendo para você. Porque aí você vai lá, artigo 301. Quem conhece esse artigo aí sabe para que serve? Muita gente nem sabe, só sabe que tem um artigo 301. Mas o artigo 301 ela está dizendo o que quando você estuda? Uma série de coisas. E que é benefício seu, e que muitas vezes você nem sabe disso. Você sabia que se um policial chegar e desacatar você, você pode dar voz de prisão para ele? É verdade. Se ele chegar e estiver fora dos padrões, você pode pedir qualquer outra pessoa, outra viatura, e dizer que, olha, esse cara usou, ele agiu de uma forma errônea, ele descumpriu a lei. Autoridade do povo, cidade. Mas ninguém faz isso, né? Às vezes tem até medo de fazer isso. Mas se você é uma pessoa que estuda a palavra, eu conheço um advogado que quando parou lá no trânsito, o carro vencido para Camento, eles iam recolher e falou assim: não, o carro é particular, você pode levar para minha casa.
Porque o meu carro é meu, não é da prefeitura, não é do governo. E quando começou aquela guerra, alguém que estava no meio dele com mais experiência, que era muito desse detalhe não, porque a gente vai começar a apanhar aqui. Mas aí existe a lei, parou, leva para onde eles querem e te cobra um absurdo. Mas se você conhecesse teu direito, você saberia agir e se comportar como deveria. A Bíblia não é diferente. A Bíblia, ela te dá as regras para você, ela te dá os teus direitos, as tuas obrigações, o que você tem que cumprir e o que você tem que obedecer. Mas quando nós estudamos ela, nós sabemos o nosso direito diante de Deus, diante dos homens, diante da palavra, diante da igreja. Mas as pessoas às vezes não querem saber disso. Esse é o terceiro nível. Infelizmente, o que se percebe é que poucos são os que dispõem realmente de estudar a Bíblia em nossas igrejas hoje. Muitos sequer leem. Por isso convivemos com tantas confusões. Por isso que nós vivemos. Quem garante que se eu abrir a Bíblia aqui em um livro e ler, eu não vou pregar uma heresia para você? Como muitas igrejas pregam. Embora cristã evangélica tem heresias. E o que é heresias? Ensinamento que não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é heresia. Então, irmãos, terceiro nível é o nível do estudar. Quarto nível, o que está dizendo aí? Meditar. Você tem meditado na palavra de Deus? Esse nível de reflexão, ou seja, eu leio, eu ouço, eu leio, eu estudo e eu medito. A Bíblia diz que na Bíblia assim, olha, medite na lei do Senhor e na sua lei. O salmista dizendo, eu tenho prazer na lei do Senhor e na sua lei eu medito dia e noite. Às vezes você está dormindo, mas você ainda não digeriu, faz igual o boi, come, mas chega na hora que ele deita, é que ele vai ruminar tudo que aquilo ele botou para dentro. É ali que ele vai começar a chegar. Isso aí é o que o ser humano fez. Às vezes ele leu um texto, ele leu durante o dia, ele leu ali um horário, às vezes ele está deitado. É o momento que ele está ali de reflexão, meditando. Deus, o que aquela palavra quer falar para mim? E às vezes você vai ver agora a revelação do Espírito Santo através daquela palavra, a meditação. Chegamos então ao ponto mais fascinante, embora muitas pessoas tenham preguiça de ler e até mesmo meditar, mas é o ponto mais fascinante que se pode vivenciar no relacionamento com a palavra de Deus, a meditação. O sentido de meditar aqui tem a ver com o estabelecimento de conexão dos princípios, valores, verdade eterna na Escritura. Com a situação de missões e aspectos reais em nossas vidas. Ou seja, nós poderíamos viver uma vida muito mais abundante do que você vive, do que eu vivo, por falta de não ler, não estudar e não meditar. Então, nós precisamos entender que se o ouvir e ler e o estudar demandam um tempo de dedicação exclusivo, requerem um determinado grau de concentração, já o meditar se dá precisamente na lida diária. Ou seja, como que eu medito? Leitura diária. Sabe o que isso quer dizer? Eu vou voltar lá atrás, vou falar de novo da denominação. A escola bíblica acontece no domingo, mas tem uma leitura diária que qualquer leitor que estuda a Bíblia e que estuda aquela revista para EBD, ela tem uma transição de leitura diária, feito de segunda a domingo. Momento de meditação, além de tudo que você convive. Eu, particularmente, eu não tenho hábito de fazer escola bíblica dominical. Trabalho mais com discipulado, sabe por quê? Porque infelizmente 90% das pessoas que vão para a EBD, elas vão, não lê a leitura diária, não estuda a lição, e quando chega lá, não entende nada e sequer está preocupado com o que está
está sendo ministrado. Porque senão, toda a verdade, vivia uma vida mais abundante. Vivia uma vida mais abundante. Então, se ouvir nessa leitura diária, é uma determinada concentração. Meditar é precisamente uma lida diária, leitura diária. A reflexão é, pois, o alicerce, a base, a estrutura preparatória para a construção de conduta. Qual é a tua conduta como cristã? Ah, mas a minha conduta como cristã é isso. Lê a Bíblia e você vai ver se sua conduta não vai ter que ser mudada. Estuda ela e você vai ver se você não vai ter que mudar a conduta. Medita no que Deus está falando através da palavra, na meditação, e você vai ver se a conduta não muda. Mas quando eu levanto com uma pedra e durmo com um pau, como um ditado que meu pai sempre falava, que o crente que não gosta de ler a Bíblia e de estudar é aquele crente que ele dorme com uma pedra e levanta como um pau. Sabe o que quer dizer? Pedra não tem vida, madeira também não tem vida. Existe, mas não tem vida. Porque o que te dá vida é a palavra de Deus. Aleluia. Quando você tem uma vida abundante, é porque você tem a palavra de Deus te dando base e respaldo para isso. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. A reflexão é o alicerce. Por si mesmo, só se torna possível meditar depois de que acontece o estudo profundo e responsável da Bíblia Sagrada. A meditação deve ser constante. Ah, mas é difícil fazer isso? É difícil? Jesus, com 8 anos de idade, já estava no templo ensinando. Com 12 anos, já estava ensinando no templo. E ensinando para os doutores da lei ainda. Com 8 anos, o judeu tem que conhecer o estudo da palavra, a Torá deles. Com 8 anos, ele tem que conhecer e estudar. Tem um judeu, um pregador judeu, um pastor, que um dia ele falou assim: a Bíblia tem 5 livros, eu ando no máximo no 5º. E para mim, a Bíblia é uma caixinha de fósforo. Então, irmãos, nós entendemos isso. Ele disse: a Bíblia para mim é uma caixinha de fósforo. E eu ando no 5º nível. Porque ele não se contentava, nem um judeu se contenta nisso. É a obrigação de um judeu conhecer a Torá toda. Conhecer, falar, ministrar. Não é roteiro. Sabe por quê? Essa semana eu estava conversando com a minha esposa e ela falando assim: nossa, ela falou de um texto e ela falou assim: nossa, aqui tem um texto muito interessante. Eu falei: algumas consequências que foi gerado através da Bíblia pelas pessoas por causa da desobediência. Eu falei assim: exatamente. E o cumprimento da palavra que vira lei é tão real que hoje 80% da riqueza do mundo está na mão de 2 países: os árabes e o judeu. Embora os Estados Unidos tenha a maior economia do mundo, a maior riqueza está no meio dessas das 2 nações, os 2 filhos de Abraão. Porque ele que decidiu entregar o dízimo para Melquisedeque, que era o sacerdote e rei de Salém, o sacerdote de Deus Altíssimo. Foi ele que decidiu, não foi Deus que expôs. Ele que botou como princípio dízimo. A maior riqueza está na mão deles. Porque o pai lá atrás fez um propósito, criou um propósito. E quando Deus aprova o propósito que o homem faz, vira lei eterna para a sua geração. Isso, sabe o que é isso? Estudo e meditação da palavra. Então, irmãos, nós precisamos saber que precisamos de meditação. Qual é o 5º nível que está escrito aí? Praticar? Pois é, o nível da ação. É o nível da ação. Usaremos esse verbo praticar. Este é o último estágio
em o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Agora, como consequência da meditação, é hora de colocar em prática os ensinos da palavra. Prática. Ah, mas eu tenho que praticar o quê? Praticar o que você aprendeu. Se Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo, o que eu tenho que fazer? Prática. Por mais que eu tenha vontade de dar um murro, eu tenho que botar em prática aquilo que a Bíblia manda botar. Isso aí é prática.